Graça e paz a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos para este momento da palavra. E nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos. E eu estou aqui num texto do capítulo 12 de Atos, a partir do versículo 1, quando Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Ouçam o texto. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia! Glória a Deus! Olha que texto maravilhoso, hein? Nós temos aqui um texto de libertação. E sobre a libertação que nós queremos falar nesta narrativa. Pedro, um servo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus, estava envolvido na obra de Deus e de repente fora preso, porque Herodes queria agradar os judeus. E antes disso já havia matado a fio da espada Tiago, irmão de João. Mas Deus resolveu, dentro da sua vontade soberana, libertar Pedro. A nossa pergunta é: em que circunstâncias será que Deus nos liberta? Sim, porque eu penso que todos nós precisamos de libertação. O que eu creio é que nós somos libertos e continuamos a ser libertos. Somos salvos e Deus continua nos salvando. Nós somos curados e Deus continua nos curando. E há muitas pessoas que estão ao nosso redor que é alvo das nossas intercessões e precisam também de libertação. Eu penso que esse texto nos responde os momentos em que Deus liberta o homem para a sua glória e para o seu louvor. A primeira lição é que nós aprendemos que Deus liberta o homem a partir da sua vontade, quando Ele quer. Sim, porque Tiago, ele não libertou. Deus, ele é onipotente, ele detém todo o poder e autoridade, ele tem todo o poder de forma imediata e eterna. É imensurável o seu poder. Ele poderia livrar Tiago da morte, mas ele não livrou, porque ele não quis livrá-lo. Então vejam que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como lemos lá em Romanos 12. Então Deus é soberano e nós temos que nos sujeitarmos à sua vontade, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Pois bem,
Deus liberta quando faz parte da sua vontade. Em segundo lugar, Deus nos liberta quando nós somos oprimidos pelos homens e impedidos de realizar a sua obra. Aí Deus nos liberta. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele foi oprimido por Herodes, ele estava sendo oprimido pelos judeus e impedido de realizar a obra dele. Então, em via de regra, Deus liberta o homem quando a sua obra deverá ser realizada. A libertação que Deus opera em nós não é simplesmente para ficarmos alheios, sem nenhum envolvimento com Deus e com a sua obra. Não, Deus nos liberta para um propósito bem definido. É assim que Ele age. E dessa mesma forma nós percebemos aqui que uma vez que Pedro foi oprimido pelos homens, impedido de fazer a obra do Senhor, então Deus libertou. Em terceiro lugar, nós percebemos que Deus liberta quando a sua igreja ora intensamente. Foi isso que nós vimos no texto. Veja que ele foi preso na ocasião da festa de pão sem fermento, iria ser julgado no período da Páscoa, e a gente percebe nesses momentos todos que a igreja ora intensamente, a igreja clama intensamente, e a partir do momento que a igreja ora, Deus liberta, Deus realiza milagres. Aliás, Deus continua realizando os seus milagres. Nós precisamos crer no poder da oração. Eu tenho visto em nossos dias, em nossa igreja, nosso ministério, em nossos familiares, Deus fazendo maravilhas por intermédio do poder da oração. Essa é uma bênção que temos diante de nós, esse meio da graça, de nos prostrarmos diante dele, clamarmos pela sua misericórdia, pela sua intervenção, e assim ele vai dispensar o seu favor e vai entrar com o seu poder, nos livrando completamente. Em quarto e último lugar, Deus nos liberta quando menos esperamos. Pedro estava ali com as correntes lhe prendendo, dormindo, talvez nem imaginando que iria ser libertado, já consciente de que seria talvez preso ou morto, ou surrado, ou sofrer uma sentença, e enfim, sabia o mal que tinha cometido Tiago. Ele já estava tranquilo em Deus, esperando de Deus o que Deus preparasse para ele. Mas ele foi liberto quando menos esperava. E assim acontece em nossas vidas. Às vezes nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados com alguma coisa que não acontece, mas é o tempo de Deus que é o tempo oportuno, o tempo que acontece as coisas que Ele quer que aconteça. Portanto, então, nós percebemos aqui que Deus continua libertando o seu povo segundo a sua vontade, para que a sua obra prevaleça, seja realizada, mediante o clamor da igreja e a seu tempo. É assim que Deus age. À luz desse texto nós aprendemos estes ensinamentos. E agora nós queremos interceder por alguém que está em seu coração, que precisa de libertação. Ou mesmo você, em alguma área da sua vida, que você reconhece que a obra de Deus não está inacabada, Deus precisa fazer alguma coisa em alguma área da sua vida. Você crê no poder da oração, a oração em nome de Jesus? Então curve a sua fronte, feche seus olhos, coloque a sua questão no altar de Deus. Eu quero orar por você. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos por esta narrativa tão preciosa, ó Deus, que trata sobre a libertação do apóstolo Pedro. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor e por tua grande bondade. O Senhor é um Deus bondoso, generoso, misericordioso, e nós sabemos, ó Deus, que nada do que recebemos do Senhor é por algum mérito, algum merecimento. Nós reconhecemos que somos pecadores e por isso pedimos perdão por todos os nossos pecados e clamamos a Deus que o Senhor venha completar a tua obra em cada coração, em cada um de nós que estamos aqui participando desta devocional,
Que, ó Deus amado, o Senhor repreenda tudo que não vem de Ti, ó Deus, em nossas vidas. E, ó Deus, que o Senhor nos liberte para o louvor da Tua glória. Apresentamos os Teus servos, o clamor do coração dos Teus servos, diante do Teu altar agora. E em nome de Jesus, nós suplicamos-te, ó Deus, que em qualquer tempo que os Teus servos estejam participando desta devocional, o Senhor repreenda todo o poder das trevas, que o Senhor repreenda tudo que não venha de Ti, e os liberte em nome de Jesus para o louvor da Tua glória. Que o Senhor opere maravilhas, ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus, venha com o Teu poder maravilhoso, ó Deus, sobre a Tua igreja nesse tempo tão oprimida. Cristãos, ó Deus, tão oprimidos, que o Senhor use de misericórdia e opere as Tuas maravilhas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Confie no Senhor, confie em seu poder. Um forte abraço. Que Deus o abençoe.